possa fazer a sua vontade, não a nossa. É tão difícil para nós, ser humano, entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, mas que nós possamos, como o Abacuque, elevar os nossos olhos para Deus em forma de canto e dizer: Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E Abacuque começa a conversar com Deus, começa a dialogar com Deus. Abacuque começa a dizer para Deus o que o seu coração sentia. Nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, clame a Deus, busque a Deus, entrega para Deus, chame a atenção de Deus nesse momento, para a adversidade que você está passando, para o momento, a situação difícil a qual você esteja passando, mas você pode levantar os seus olhos e clamar pelo nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor neste momento, porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em meio à crise. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus, não importa a situação, não importa o momento, não importa a dificuldade, a adversidade, ele adora a Deus. Eu quero citar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia, que passaram por provações, tribulações grandiosas, mas não deixaram de louvar o nome do Senhor. O primeiro exemplo que eu quero citar para vocês, antes de adentrar no versículo que nós lemos, do capítulo de Abacuque, é o exemplo de Jó. A Bíblia vai cantar que existia em Ur um homem chamado Jó, cujo ele era reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que ele era o mais poderoso, ou o mais rico de todo o Oriente. A Bíblia vai dizer que ele possuía muitas riquezas, mas a Bíblia vai dizer que mesmo sendo rico, ele era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E quem deu esse diagnóstico de Jó foi o próprio Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus permite que Satanás tente Jó. E a Bíblia vai nos afirmar que em um dia Jó perde toda a sua riqueza. E que em um dia Jó perde todos os seus filhos. Em que um dia acontece que Jó, de rico, ele se torna pobre. De pai de 10 filhos, agora ele não tem mais nenhum filho. Mas a Bíblia vai nos falar, a Bíblia vai nos relatar, que mesmo diante de tudo isso, Jó rasgou as suas vestes e adorou ao nome do Senhor. Então, diante da crise que Jó passou, diante da adversidade que Jó passou, ele conseguiu louvar e adorar o nome do Senhor. Jó rasgou as suas vestes e levantou os olhos e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ainda diz que o Senhor permitiu que Jó perdesse a sua saúde física, e agora Jó está com úlceras por toda a pele, talvez um câncer, e Jó agora ele não consegue mais dormir. Jó agora está na adversidade, Jó agora está numa crise existencial, Jó agora está sendo falado pelos seus amigos: olha Jó, confessa o teu pecado, olha Jó, deveras tu pecara contra Deus, porque nenhum justo Deus castiga, nenhum justo Deus dá tamanha opressão. Mas a Bíblia vai dizer que Jó, sem a sua riqueza, que Jó sem os seus filhos, que Jó sem a sua saúde física, que Jó com depressão e Jó sem conseguir dormir, a Bíblia vai dizer que no capítulo 19, versículo 25, ele levanta os seus olhos para o céu e diz: bem sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará, e mesmo a minha pele seja toda consumida e fique só os ossos, verei ao Senhor Deus. Eu verei com os meus próprios olhos e não com os outros. Meu amado irmão, minha amada irmã, você pode ter a certeza de Jó, mesmo diante da crise, você pode louvar e glorificar o nome do Senhor. Irmã, me ajuda aí no teclado. Você pode mesmo meio à crise ter a certeza de Jó. Jó passou por uma crise tão adversa, irmão Maílson, que ele chegou a dizer para Deus: Deus, me coloque dentro da sepultura, e após passar essa adversidade, você me tira de lá. Mas Jó faz uma pergunta para Deus: morrendo o homem, viverá novamente? Mas Jó, ele vai ter uma certeza. Jó, ele vai ter uma certeza, uma confiança em Deus. E no capítulo 42 do seu livro ele escreve: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu amado irmão, minha amada irmã,
nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado na tua vida. Mas qual a tua atitude diante desta crise? Blasfemar contra Deus? Às vezes ficar triste, mas a tua atitude diante de Deus pode ser duas. Você pode ter atitude diante da crise da mulher de Jó. A mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou você pode ter a atitude de Jó: louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É por ele, para ele são todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo. Então, o primeiro exemplo que eu queria deixar para você, de pessoa que adorou em meio à crise, que louvou Jó. Segundo exemplo, meu amado irmão, minha amada irmã, de Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo era perseguidor da igreja. Na verdade, Paulo ele tem dois nomes, que significa solicitado, e Paulo, que significa pequeno. Quando ele era Saulo, ele era solicitado, ele era o principal dos judeus, ele era da sinagoga, mas agora, após aceitar a Cristo, a se render aos pés de Cristo, ele se torna pequeno. A Bíblia vai dizer que por pregar o evangelho de Deus, Paulo e Silas foram chicoteados na presença de todos. A Bíblia vai dizer em Atos 16, que Paulo e Silas, após por pregar o evangelho, por fazer a vontade de Deus, eles foram colocados no cárcere interior. Na verdade, a prisão ficava os presos normais, e eles foram colocados adiante de uma cela inferior. E a Bíblia diz que amarrado às mãos, por volta da meia-noite, o capítulo 16, a partir do verso 25, vai dizer que Paulo reclamava? Não. Vai dizer que Paulo e Silas, eles lamentavam? Não. Vai dizer que Paulo e Silas, eles blasfemavam contra Deus? Olha, Deus, nós pregamos o evangelho, nós fazemos a tua vontade, olha nós onde estamos. Paulo vai citar em uma das suas cartas que ele tinha, citando as 90 patadas que sofreu. Mas a Bíblia vai nos relatar que dentro da prisão, dentro do cálice interior, inferior, Paulo e Silas não lamentavam, Paulo e Silas não blasfemavam, Paulo e Silas não reclamavam. Talvez uma das piores coisas que temos no século 21 é a murmuração, é a reclamação. É gente se maldizendo da sorte e disse: olha, mas porque Deus é Deus e Ele deixa acontecer isso? Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é soberano sobre tudo, mas Deus deu ao ser humano livre-arbítrio. Como diz Lewis, o ser humano pode fazer um grande bem, mas também pode fazer um grande mal. E com o seu livre-arbítrio, dentro daquela cidade, Paulo e Silas pregavam o evangelho com hinos de adoração. Talvez, irmão Lucas, eles cantavam o hino 526, isso é uma conjectura, o hino da harpa. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Talvez eles cantavam esse hino de louvor a Deus, dizendo que Deus era grande, dizendo que Deus era perfeito. Há uma estrofe desse hino que diz que, olhando as florestas, murmurando ao vento, lembro que Deus plantou cada pé. Olho para a cruz, o lenho tão cruento. Isso eu acho interessante, porque Deus fez todas as árvores, e agora diante do madeiro, diante de uma árvore em forma de cruz, Deus está sendo crucificado em Cristo Jesus. Então talvez ele adorava esse hino em meio à crise. Talvez ele adorasse esse hino dizendo: nós estamos aqui presos, nós estamos aqui amarrados, mas o diabo não nos tirou a adoração a Deus. Não deixe, crente, não deixe, meu amado irmão, minha amada irmã, que Satanás retire de ti o bem mais precioso, o Espírito Santo, que te conecta com Deus e te faz adorar o nome do Senhor. Então Paulo adorou a Deus em meio à crise. Paulo que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo agora, apesar que na carne, eu não vivo mais para mim, mas vivo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou e se doou por mim. Aquele que disse em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquele que disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, jamais penetrou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aquele que diz em Romanos 8:18,
As tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aquele que diz em 1 Coríntios 15, a partir dos 50, que nós seríamos arrebatados vivos, que os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro, e que nós venceremos o último inimigo a ser vencido, que é a morte. E ele brada e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele brada dizendo: mas eu dou graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos reconciliou por meio de Cristo, para que nós pudéssemos adentrar os portões celestiais da glória. Então, o segundo exemplo, meu amado irmão, minha amada irmã, é o de Paulo. O de Paulo que diz, mesmo preso lá em Éfeso, ele diz: prisioneiro de Cristo, mas ainda orando por vós. Aquele que diz lá em Efésios ainda, ele diz: por causa disto me imponho de joelhos. Paulo, que foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, que disseminou o Evangelho aos gentios, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas, que apresentou o Evangelho a nós não judeus, mas que aprendeu a louvar a Deus em meio à crise, em meio à adversidade. Louve a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, na crise. O outro exemplo que eu dou, e o mais poderoso, é o de Cristo. Aquele que era Deus, e sendo Deus, veio a ser o ser humano, que sendo Deus, que é eterno, veio a se tornar transitório aqui na terra, veio a padecer das adversidades, das aflições, veio peregrinar por essa terra, veio sofrer como ser humano, até mesmo sofrendo a morte, para Ele que é eterno, veio abrir mão da sua glória celestial, por causa da minha e da tua vida. Mas um dos episódios mais apavorantes para Jesus na sua humanidade é a sua morte e crucificação. A Bíblia diz que lá no Getsêmani, ele vai orar por 3 vezes, dizendo ao Deus Pai: passa de mim este cálice. Jesus sabia, Jesus sentia a morte, e sentia uma coisa que ele teria que fazer, que era a separação do Pai. Irmão Abraão me explica isso. A Bíblia vai dizer que Deus é santo, e Jesus agora, mesmo não tendo nenhum pecado, ele vai assumir todos os nossos pecados. A Bíblia diz lá em Corinto: aquele que não tem pecado, mas se fez pecador, para que nós fosse imputado à justiça de Deus. Aquele que pagaria o preço pela nossa redenção, aquele que seria a oferta e também o sacrifício, aquele que sofreria a crucificação. E Jesus agora está no Getsêmani com seu discípulo, e ele começa a orar. Lucas vai dizer, como médico, que a tensão foi tão grande, a angústia foi tão grande para Jesus, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. A Bíblia vai dizer, e a ciência vai dizer, que isso só acontece quando o ser humano está abalado, muito psicologicamente e fisicamente. Agora imagine o nosso Deus não tendo pecado. Imagine agora o nosso Deus vivendo na eternidade lá no céu, e agora ele vem para essa terra sofrer, padecer por causa de ser humano pecadores. A Bíblia vai dizer, e a filosofia vai dizer, que por alguém bom, porque alguém bom merecia alguém morrer, que o amor de Deus poderia ser, segundo a filosofia, por alguém que é bom. E Paulo vai entender isso e vai escrever dizendo: talvez por alguém bom alguém ousasse a morrer, mas Jesus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, nós sendo ainda pecadores. Meu amado irmão, minha amada irmã, entenda nessa noite que Jesus sofreu, padeceu, foi crucificado por pecadores. Não foi por pessoas boas, não foi por ser humanos agradáveis a Deus, não foi por ser humanos que eram reconhecidos como bons, mas Jesus morre por pessoas mal. Ele sofre na dura cruz. A Bíblia vai dizer que o Império Romano usava a morte de cruz como uma das piores mortes, uma das mortes mais angustiantes, dada ao sofrimento que a pessoa sentia. A pessoa morria-se aos poucos. E agora Jesus está carregando uma cruz pesada. Jesus está agora
padecendo a adversidade. E o escritor aos Hebreus vai entender isso, ele vai dizer que Jesus, pelo gozo que estava proposto, sofreu as afrontas dos pecadores e se assentou à destra de Deus. Paulo vai entender isso, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: Cristo fez-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que morrer pendurado no madeiro. Mas Jesus vai nos entregar o direito à vida eterna, o direito ao céu, o direito à reconciliação com Deus, o direito de viver eternamente com Jesus. Somente em Cristo nós temos esse direito. Somente em Cristo há salvação. Somente em Cristo há reconciliação com Deus. Então o terceiro exemplo que eu cito para você, meu amado irmão, minha amada irmã, é o exemplo de Cristo. Aquele que o profeta Isaías disse, no capítulo 53 do seu livro: creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Orávamos para ele e não víamos nenhuma beleza para o que desejássemos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, não fizemos dele caso algum. Mas ele foi, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós que andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades. A Bíblia diz em 53:10 de Isaías que Deus agradou moê-lo. Agora Jesus está sofrendo a ira de Deus contra o pecador, mesmo ele não tendo pecado. Jesus está padecendo, sofrendo a ira de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele ora: Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Há louvor mais bonito que este? Que em meio à crise, em meio à adversidade, Jesus pensa no futuro, na nossa salvação, na nossa reconciliação com o Pai. E neste domingo, você que está assistindo, vivendo talvez uma das crises sobre esta pandemia, mas você pode adorar e glorificar o nome do Senhor aí mesmo na tua casa, em mesmo a adversidade. Não espere, meu amado irmão, minha amada irmã, situação favorável para te adorar a Deus. Tem gente que está falando assim: quando passar essa crise eu volto para a igreja e adoro a Deus. Quando passar essa adversidade eu vou adorar a Deus. Adore aí Deus na tua casa. Deus te criou para a honra e para a glória do seu nome, para o louvor do nome dele. A Bíblia diz que ele criou conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea ele criou. Capacidade espiritual, capacidade moral, capacidade espiritual que nos conecta com Deus. Por isso que o ser humano, quando não serve a Deus, ele adora qualquer coisa. Ele adora o sol, ele adora a lua, porque dentro do seu ser há um ser adorador. E quando ele encontra com Cristo, ele entende a perfeita adoração, porque além de nós adorarmos, nós recebemos essa adoração. Jesus falando com a mulher samaritana, num dos muitos encontros que ele teve no Evangelho de João, ele diz, a mulher samaritana pergunta para ele: onde adoraremos, no templo ou no monte? Jesus disse: olha, chegará o tempo, e esse tempo é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e os tais o Pai procura. Deus não perdeu nada, meu amado irmão, minha amada irmã, mas Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que diante desta crise, diante das mazelas, das intempéries desta vida, está louvando e adorando o nome do Senhor. Está como a mulher sunamita. Como é que vai a tua casa? Vai tudo bem. Está adorando como o salmista que disse: eu prefiro estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. Não deixe que a crise tire a adoração ao nome do Senhor, louvando a Deus em meio à crise. Para encerrar, nós voltamos para o versículo que nós lemos. Abacuque está dizendo: Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, não tem mais ovelhas, ainda que nos currais não haja gado,
Nós lemos ainda agora o Salmo 46. O salmista está dizendo: ainda que a terra se transporte para o meio dos mares. Nós já vemos que já houve na terra tsunamis. E um dos grandes tsunamis ali no Japão foi responsável por matar mais de 10 mil pessoas de uma vez. Mas o salmista no Salmo 46 está dizendo: ainda que aconteça um tsunami, Deus, que a terra seja transportada para o meio dos mares. Aí ele vai dizer que existe um rio, há um rio, cuja morada está no santuário dos Altíssimos, e a morada está em Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está no meio dessa situação. Deus está no controle dessa situação, desta pandemia, dessa adversidade. Deus não está com os olhos fechados, Deus está no controle. Só basta nós confiarmos. 46 diz no 7: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ou seja, a geração dos patriarcas, onde Deus o abençoou, Ele também está conosco. A Bíblia vai dizer que Ele falou e a terra se derreteu. Então Abacuque está dizendo: Deus, a situação está diversa. Talvez nessa situação eu até passe fome. Talvez diante dessa situação eu não veja coisas favoráveis para que eu possa te adorar. Mas no capítulo 18 ele vai dizer: ainda assim. Você não está entendendo, meu amado irmão? Diante dessa adversidade não é fácil. Mais de 9 mil pessoas já morreram aqui no Brasil, e sem falar no mundo. Mas ainda assim, nós falamos como Abacuque: ainda assim, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Tu não está entendendo? O crente é o povo mais alegre da terra, porque ele tem a alegria da salvação, ele tem a esperança. E quando eu falo esperança na Bíblia, é a certeza do que vai dar certo, não é esperar que vai dar certo. É como no Salmo 40, o salmista disse: esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu a minha súplica. Tirou-me de um tremendaçal de lama, colocou os meus pés em lugar seguro e firmou os meus passos. O salmista estava dizendo: Deus, não está fácil. Deus, o negócio está feio. Numa linguagem popular, a coisa está preta. Mas eu vou esperar em Ti, porque eu tenho certeza que é de Ti que vem a resposta. É de Ti que vem o controle da situação. É de Ti que vem a resposta da oração. E o povo de Deus tem que orar nesse momento, tem que levantar um clamor para Deus. A Bíblia diz que nós devemos se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. E a Bíblia vai dizer: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda assim, Abacuque está dizendo: regozijarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Ele me fará os meus pés como a da coça, e me farás andar sobre lugares altos. Irmão Abraão, que certeza é essa que vai dar certo? É a certeza do futuro, meu irmão. A vida aqui nessa terra, ela é passageira, por descrente e por crente. Ela dura talvez 100 anos, 110, mas ela acaba. E me perguntaram ontem: mas depois que morre, como é que é, irmão Abraão? O corpo dorme? O que acontece? E eu disse para ele: olha, o corpo volta ao pó, porque do pó ele veio. O espírito volta para Deus, mas a alma, ela é eterna. A alma, ela tem 2 destinos: céu ou inferno. Você pode viver uma vida regalada aqui nessa terra, com prazeres, com bebidas, com muito dinheiro. Mas se a Bíblia diz que louco, hoje pedirão a tua alma, e o trabalho para que tem sem feito, para quem será? Depois que tu morrer, depois que tu ir para o caixão, qual o destino da tua alma? Escolhemos aqui nesta vida, onde passaremos a nossa eternidade. Eu não poderia deixar de, falando nesse tema, louvando a Deus em meio à crise, de falar para a tua alma. Onde repousará a tua alma quando tu morrer? No inferno, lugar de tormento, lugar que foi preparado por Deus para o diabo e os seus demônios? Ou no céu, lugar de regozijo, lugar onde tu vai adorar e conhecer a Deus, onde tu vai ver Ele face a face?
Paulo, escrevendo em Coríntios 13, ele disse: olha, agora nós não vemos direito, vemos como no espelho, mas quando ele se manifestar, veremos e seremos como ele é. Então a maior promessa que tem da igreja, por isso que nos faz louvar em meio à crise, é o céu de glória. E Deus tem preparado para você, meu amado irmão, aí mesmo na tua casa. Tu pode reconhecer que é pecador e que tua alma, se morresse hoje, iria para o inferno. Mas Jesus é misericordioso e longânimo e não quer que ninguém se perca, mas antes venha ao pleno conhecimento da verdade. Ele está te enviando essa palavra para dizer: arrependa-te dos teus pecados, confesse a Jesus como Senhor e Salvador, e tenha a vida eterna, e tenha o céu de glória. O Maílson vai louvar a Deus nessa noite com o último hino. Estamos aí faltando 15 minutos. E logo após, eu vou ministrar uma oração sobre a tua vida. Você que quer aceitar Jesus aí mesmo na tua casa, meu filho, dobre teu joelho, reconheça que você é pecador e que precisa ser perdoado por Jesus Cristo. Maílson louvando a Deus com a banda Kadosh. Essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira
Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós não mencionamos, mas hoje é dia das mães, né? Então, feliz dia das mães a todas as mães aí do nosso Brasil, do nosso estado do Pará, da nossa cidade de Uruará. Todas as irmãs, todas as mães aí, sejam abençoadas por Deus e que Deus possa realizar o desejo do seu coração segundo a sua vontade. Então, um abraço para todas as mães. Obrigado a todos vocês que estiveram aí conectados pelo Facebook Umadupe. O pessoal aqui de Uruará, obrigado a todos os irmãos. Não posso citar nomes porque o meu celular acabou ali, a internet está um pouco ruim, mas eu vi que entrou o irmão Gesso, pastor Joás, estavam lá alguns irmãos também que adentraram. Então que Deus possa abençoar o pessoal de Medicilândia também, Deus abençoe as vossas vidas, e o pessoal também de Itaituba, o irmão Josivaldo, a irmã Selma e todos os irmãos que estavam ligados aí, Marquezão, Marquilei também, que estavam ligados aí no Facebook Umadupe, ouvindo a palavra de Deus e também os louvores ao nome do Senhor. Obrigado à banda Kadosh, Deus abençoe mais uma vez. Maius estava ligado aí na mensagem, que ele cantou o hino, foi de acordo com a mensagem, graças a Deus, mas é um hino muito bonito, de louvor a Deus. Deus continue abençoando a tua vida, mas é assim mesmo que nós vamos vencer. Convidamos a todos para terça, no nosso culto de ensinamento. Quero trazer alguém para ministrar, senão eu quero trazer uma palavra de Deus para você, porque que o justo sofre, qual o propósito do sofrimento do justo também, e nós vamos pregar sobre esse tema. E na quinta-feira, culto de jovens, estará aqui ministrando a palavra o irmão Ricleito. Então, na terça-feira, culto de ensino, peço que toda a igreja compartilhe e se conecte também na Umadupe. Durante a semana estaremos avisando, para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Qual o propósito do sofrimento dos justos e por que os justos sofrem? Então, só nos resta agradecer a Deus por o culto maravilhoso que nos concedeu. Agradecer a Deus, hoje é meu aniversário também, graças a Deus, completando aí 33 anos. Obrigado, Senhor, pela permissão de poder completar mais um ano de vida. E obrigado a todos que parabenizaram em nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai.
Ah, Senhor Jesus, nós te adoramos, louvamos, glorificamos o teu nome. Sentimos a tua presença através do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pelos louvores ministrados pela banda Kadosh, Pai. Deus, que tu possa, Senhor, e tu habita no meio dos louvores. Ó Deus, a palavra que nós pregamos essa noite, mediante o teu Espírito Santo, falou de superando, louvando a Deus em meio à crise. Então nós te adoramos, te louvamos, Pai, porque tu és digno de toda adoração e todo louvor. Nós ofertamos aqui o nosso culto em ação de graça a ti, Pai. Deus abençoa aquele que assistiu, Pai, aquele que ouviu a tua palavra, Pai. Palavra que tem poder para transformar, para modificar a vida do homem, para reerguer o homem do monturo e colocar em lugares celestiais, Pai. Deus Todo-Poderoso vai curando, Deus Todo-Poderoso vai manifestando a tua glória, a tua vontade. Senhor Jesus, Pai, vai abençoando todas as mães nesse dia das mães, neste segundo domingo de maio. Abençoa, Deus, aquelas mães que estão com o filho doente nos leitos dos hospitais. Visita neste momento, Pai, cura segundo a tua vontade. Passa, Senhor, o bálsamo de Gileade sobre a vida daqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão doentes pelo coronavírus. Cura se esta for a tua vontade, Pai, mas também manifesta o teu poder, a tua glória. Se tu queres levar alguém para morar contigo, é a tua vontade, nós devemos entender. Mas que as pessoas possam se voltar para ti, se arrepender dos seus pecados e te confessar como Senhor e Salvador. Deus, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Abençoa o nosso presidente, os nossos governantes. Abençoa, Deus, o nosso governador e também o prefeito de Uruará, Pai. Abençoa o pastor Joás, a sua família. Abençoa todos os obreiros, todos os cristãos, Pai. Abençoa também todos os desviados, Pai, que eles possam voltar para a tua casa, ao aprisco do bom pastor. E abençoa aquelas pessoas que ainda não te servem, Pai, para que tu possa tocar no seu coração pela tua palavra e que eles possam te reconhecer como Senhor e Salvador. Dá uma semana abençoada para os teus filhos, protegendo, guardando, livrando de todo mal, livrando da seta do inimigo e destruindo os laços do diabo, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Louvado seja o nome do Senhor.